E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Leandro, sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. E bom pessoal, hoje eu tô aqui com mais um vídeo do quadro Como Acabou. Que é um quadro que eu comecei ano passado, e nele eu falo como acabou tal série ou tal desenho. Pois é, eu já fiz 2 vídeos a respeito disso, onde eu falei como acabou Danny Phantom e como acabou Atomic Puppet. Eu vou deixar o link desses 2 vídeos aqui na descrição do vídeo, que sério, eles estão muito legais, vale muito a pena serem assistidos. E no caso, hoje eu vou falar como acabou o Ben 10 clássico. E caso você não faça a menor ideia do que se trata Ben 10, eu vou dar um pequeno resumo do que se trata o desenho. A história começou quando um relógio esquisito ficou no pulso dele vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com eles faz bonito, é o Ben 10. Ben 10 é um desenho criado pela Man of Action, um grupo de roteiristas de quadrinhos, séries de animação e filmes. O grupo trabalhou em outros desenhos como Mutant Rex, Ultimate Homem-Aranha e Os Vingadores Unidos. O desenho segue Ben Tennyson, um garoto de 10 anos que vai com seu avô e sua prima Gwen para uma viagem nas férias de verão. E durante a viagem, ele encontra o Omnitrix, um relógio que gruda em seu pulso e permite que ele se transforme em 10 diferentes espécies de alienígenas, sendo elas o Chama, o Besta, o Diamante, o XLR8, o Quatro Braços, o Massa Cinzenta, o Insectoide, o Aquático, o Fantasmático e o Ultra T. Irado! E sendo assim, enquanto viaja pelo país, ele usa seus novos poderes para ajudar pessoas inocentes e para benefício próprio também, enquanto mantém sua identidade como herói em segredo. E por ser um desenho de super-herói, claro que não podiam faltar os vilões. E alguns dos principais eram o Doutor Animal, um cientista que vive fazendo experimentos com animais, o Zombozo, um palhaço psicótico que se alimenta da alegria das pessoas. E por sinal ele só aparece em um episódio aqui, mas ainda assim vale a pena mencionar. O Rex, um feiticeiro que quer conseguir poder ilimitado e dominar o mundo. A Encantress, uma feiticeira e sobrinha de Rex. Ela, assim como seu tio, tem o mesmo objetivo. Os Cavaleiros Eternos, um grupo que estuda alienígenas. O Sker, que é um Ectonurita. Ele antes era o Fantasmático, mas aí ele escapou do Omnitrix e revelou sua verdadeira face. Ele quer possuir o Ben para poder usar o Omnitrix e se tornar invencível. O Kevin, um garoto de 11 anos que pode absorver energia, e ao absorver o Omnitrix, ele se transforma em um monstro. Mas o maior vilão da série era o Vilgax, um alienígena cruel que queria o Omnitrix para poder criar um exército com os aliens do relógio e conquistar o universo. Bom, sobre o tom da série, por se tratar de uma série de herói, os episódios sempre tinham ação e conexão também, apesar de ser muito episódica. Ela geralmente mantinha um tom cômico na maior parte do tempo, mas de vez em quando ela ficava séria em alguns momentos. Agora sobre o último episódio, bom, o final de Ben 10 clássico é complicado, já que existem 3 versões diferentes do final, ou que parecem ser o final. Bom, o primeiro final é o episódio Adeus e Já Vai Tarde. Bom, nesse episódio, o verão chega ao fim, e com isso o Ben volta para casa, onde ele é recebido pelos seus pais, a Sandra e o Carl, e precisa manter o Omnitrix em segredo. Ben, você vai ter que manter o Omnitrix em segredo por enquanto. Quanto menos gente souber, melhor. Nem a mamãe e o papai? Eles também. Na escola, todos falam a respeito dos aliens que apareceram durante o verão, e o Ben é desprezado. Qual o nome dele? 4 mãos?
4 braços. Eu conheço bem ele. Mas sei, até parece. Mas acaba que os robôs do Vilgax aparecem e atacam a escola do Ben em busca do Omnitrix. Então Ben se transforma no Diamante e derrota eles com a ajuda do Max. Eu captei um sinal de robôs nesta área. Mas ao voltar para casa, Ben se depara com tudo destruído. E o Vilgax aparece em seguida e ameaça matar o Carl caso ele não entregue o Omnitrix para ele. O Ben inicialmente aceita, mas no último segundo ele se transforma no bala de canhão e salva o seu pai, que fica sem entender nada. Se tem uma coisa que você me ensinou, Vilgax, foi a nunca acreditar em você. Ben, o que está acontecendo? E acaba que os robôs do Vilgax estão atacando a cidade, então o Ben e o Carl vão até lá e tem a ajuda do Max e da Gwen. Então o Ben se transforma no XLR8, mas o JT e o Cash veem ele se transformando e descobrem seu segredo. Tennyson, você... Eu sou cada um daqueles heróis. Ben então tenta derrotar o Vilgax, mas sem sucesso. Então o Carl tem um plano. O Ben leva o Vilgax até os esgotos. Então o Carl abre um cano de gás metano. E em seguida joga um maçarico, o que resulta em uma explosão que torra o Vilgax. Lá se vai todo o meu trabalho. Agora que todos da escola sabem dos segredos do Ben, no dia seguinte, todos o tratam com respeito. E ele descobre que a Gwen também vai estudar lá. E nesse momento, eles descobrem que o Dr. Animal está para começar um ataque. E o professor do Ben, sabendo do segredo dele, dá permissão para ele lutar. Está na hora de um breve recesso, não acha, Ben? Já é. Hora de virar herói. E bom, esse final é verdadeiro? E a resposta é não. Por mais que ele seja dito como o último episódio da série clássica, ele não é o último episódio. Até porque ele não é canônico. Isso acontece mais porque lá nos Estados Unidos, quando o episódio foi exibido, ele foi assim exibido como se fosse realmente o último, sendo que não é. Além do que, ele não é canônico. Porque ele, na verdade, é um daqueles famosos What If de Ben 10. Que nem foi o caso do episódio Gwen 10. Bom, o segundo final é o episódio de 2 partes, Ben 10 contra os 10 negativos. Bom, nesse episódio, o Max chega com o Cooper, o neto de um amigo dele que é encanador, já que ele vai tomar conta dele. Enquanto isso, o Ben e a Gwen estão brigando para conseguir um ingresso para a estreia de um filme. Então o Cooper revela que tem um ingresso. Então, na intenção de conseguir o tal ingresso, o Ben e a Gwen começam a tratá-lo bem. Ai, como eu fui mal educada. Oi, Cooper, eu sou a Gwen. Eu adoraria ir à estreia com você. Cai fora, violenta. Eu tenho o direito de ir à estreia. Enquanto isso, os Psirco loucos invadem o banco e o Subliminar hipnotiza os guardas. E ao descobrirem isso, os Tennysons e o Cooper vão até lá e descobrem que secretamente tem uma antiga base dos encanadores. E é revelado que os Psirco loucos roubaram uma peça. Vou te contar, a cabeça desse cara é oca. Olhem para esse pedaço de lixo ridículo. Então os Tennysons recebem um alarme vindo da torre de observação de Seattle. E por lá, eles enfrentam antigos inimigos como o Clancy, a Rojo, a Encantriz e o Dr. Animal. Eles lutam contra todos eles, mas acabam perdendo. E os vilões levam a peça, que é uma chave para acessar a subenergia, uma fonte de energia que é 20 vezes mais poderosa que o Sol. E ela está guardada na base dos encanadores, no Monte Rushmore. Há muitos anos, os encanadores ajudaram a capturar um ET condenado. Como prova de gratidão, a raça dele nos deu uma amostra do que eles chamavam de subenergia. Uma fonte de poder subatômica tão poderosa que fazia as usinas nucleares parecerem brinquedos. Apesar do enorme potencial para o bem, a subenergia era muito instável e perigosa para uso. Os encanadores decidiram que ela devia ser posta de lado por segurança num campo de força super seguro dentro do complexo do Monte Rushmore. Então eles vão para lá, mas ao chegarem, eles se deparam com os vilões que estão sendo liderados pelo Driscoll,
com um ex-encanador que foi expulso por roubar tecnologia alienígena, e agora ele atua como o Rei Eterno, e nomeia o grupo os 10 Negativos. Bem-vindos. Gostaria de prometer uma morte rápida, mas quem sou eu? Acredito que meus novos parceiros têm outras ideias. Contemplem os 10 negativos. Então o Ben se transforma no Quatro Braços e segura os vilões, enquanto a Gwen, o Max e o Cooper entram na base do Monte Rushmore. E o Cooper, através de sua habilidade de controlar tecnologias, ele consegue abrir uma passagem para entrar na base. E logo o Omnitrix descarrega e o Ben também entra na base. Os vilões também entram na base e é iniciado uma luta. E é revelado que em um momento que o Cooper tinha se separado do pessoal, ele foi hipnotizado pelo Subliminar, que manda ele se livrar dos Tennysons. Mas a Gwen apaga o Cooper. Mas os vilões estão perto de atingir seu objetivo, e o Ben até desbloqueia um novo alien, o Mega Olhos. Sendo essa a primeira aparição do Mega Olhos na franquia inteira. Mas infelizmente o Rei Eterno consegue a subenergia e fica muito poderoso. Eventualmente, o Max e a Gwen conseguem derrotar os 10 negativos, colocando eles uns contra os outros, e os prendem. Enquanto isso, o Ben se transforma no Glutão e tenta deter o Rei Eterno. Então o Glutão pega a subenergia e engole. No processo, ele derrota o Rei Eterno e destrói o Monte Rushmore. Acertei em cheio! Mas não se compara a isto! O Max deixa o Cooper em casa e revela ao Ben e a Gwen que mentiu sobre os ingressos para eles falarem com ele. E o Max leva eles para aproveitarem o resto do verão. Vejam pelo lado bom. Vocês dois enfim concordaram. Podem ficar os dois com raiva dele. Vamos lá! Temos que aproveitar o dia. E bom, esse é o final verdadeiro? E a resposta é não. Apesar desse episódio sim ser canônico, ele não é o último episódio na ordem cronológica. Quer dizer, na ordem de produção, sim, ele é o último episódio. Tanto que na HBO Max, se vocês forem ver, ele vai estar sendo listado como o último episódio da série clássica. Porque foi o último episódio a ser produzido. Mas, cronologicamente, não. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, então já deixe o gostei, se inscrevam no canal e ative o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. E também compartilhe com seus amigos que gostam de cinema, TV e outras coisas. E aproveitem, também me sigam no Instagram, que é @cineleandro, porque por lá tem conteúdo que é exclusivo, como por exemplo, videovlogs que eu posto de vez em quando, até vídeos onde eu falo de teorias, curiosidades, seja de filme, série, desenho. Além de que eu também faço postagens em colaboração com outras contas, além de que vocês também vão ver um pouco da minha vida pessoal por lá, então fiquem por dentro. Bom, o terceiro final é na real o filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix. E bom, como eu já fiz um vídeo a respeito desse filme, que eu vou deixar aqui um card para vocês verem esse vídeo depois, então eu vou dar uma breve resumida sobre o filme. Bom, nele o Ben sem querer ativa o modo de autodestruição do Omnitrix. E caso ele não consiga parar, não só ele, mas o universo todo vai ser destruído. Então Tetrax leva ele e a Gwen para o espaço, para eles encontrarem o Azimuth, o criador do Omnitrix, o único capaz de parar a autodestruição. Eventualmente, eles chegam em Xenon, o planeta onde o Azimuth reside, mas eles acabam sendo atacados por cipós selvagens e a Gwen aparentemente morre. Eles conhecem o Azimuth, que se recusa a parar a autodestruição. Mas o Vilgax, que tinha escapado da nulidade, chega no planeta e começa um ataque. Então a Gwen revela que sobreviveu e o Azimuth para a autodestruição do Omnitrix e desbloqueia o gigante, que joga o Vilgax no espaço. O Ben e a Gwen voltam para a Terra e retornam às suas aventuras do dia a dia. E bom, esse é o final verdadeiro? E a resposta é sim. Apesar dele ter sido lançado antes da quarta temporada, ele cronologicamente é o final da série clássica. E o Ben 10 Week, que é um evento que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde estava para acabar o clássico e começar o Força Alienígena, confirmou isso. Agora, a minha opinião sobre esses finais, bom, o episódio Adeus de A Vaidade
não tem cara de final e é um episódio muito aleatório. O episódio Ben 10 contra os 10 negativos parte 1 e parte 2 é genérico e não tem cara de final, apesar de que quando eu era criança eu achava que esse era o final da série clássica. E a única coisa que é realmente interessante aqui é a primeira aparição do Mega Olhos. Agora o filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix, é incrível, ele realmente encerra a série com chave de ouro. E apesar de depois ter sido lançado o filme Ben 10 Destruição Alienígena, ele serve como epílogo. E bom, o Ben 10 clássico foi cancelado ou acabou naturalmente? Bom, o Ben 10 clássico acabou naturalmente de fato. Isso porque logo ia ser lançado sua sequência, Ben 10 Força Alienígena. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acham do verdadeiro final do Ben 10 clássico, se vocês gostam ou não. Aqui na tela vão ter 2 vídeos para vocês assistirem, que são os mais recentes do canal, que seria muito legal se vocês vissem, que sério, eles estão muito legais. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!